Mas o fato é que a Bíblia diz que está ordenado morrer uma vez. Depois da morte vem o quê? O juízo. É isso que diz aqui as Escrituras. E se é o que a Escritura diz, é o que está dito. Até porque não teria sentido nenhum, né? Você ficar voltando aqui para ser perfeito, a gente voltaria para sempre. Não faria sentido algum, nós nem saberíamos quem nós somos. Imagina só eu ser culpado de uma coisa que eu nem fiz, porque eu não estava lá. Ah, mas você estava lá. Não, eu sou outra pessoa. Imagina a loucura, né? Enfim, Jesus, de uma vez por todas, liquidou tudo. E aqui tem uma aplicação para a gente também. Quando você se sentir, meus irmãos, abatido, cansado dos seus erros, cansado dos seus pecados, lembre-se que enquanto a luta continua aqui, lá na eternidade, Jesus já lhe declarou vencedor, pelo que ele fez. Aqui a batalha continua, né? E a gente, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Lá Jesus já conseguiu por você. Amém? Isso nos motiva muito, né? Isso nos fortalece muito. E por fim, o autor vai dizer o que Cristo fará no futuro. Veja o que diz então aqui no finalzinho, ó. Vou ler de novo 28 e a gente observa o finalzinho. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá, veja só o que ele vai fazer no futuro, segunda vez, não para tirar o pecado, que aí já está tudo resolvido, amém? Mas para trazer salvação aos que o aguardam. A salvação aqui não é que nós não estejamos salvos, é a salvação plena, aquela salvação, o pecado não existirá mais. Ele vai nos arrancar dessa existência, nos colocar numa nova existência sem o pecado. É a salvação plena, absoluta, longe para sempre de todo o pecado. Então depois, por que ele fala isso? Porque depois de tudo ser concluído lá no tabernáculo, o sumo sacerdote, quando fazia a oferta anual, ele ia até o meio do arraial e anunciava, né, ao povo: meus irmãos, deu tudo certo, está tudo resolvido, o pecado desse ano foram perdoados, né? Então ele ia lá no meio do arraial fazer esse anúncio. Por isso que ele usa aqui, baseado nessa cena, a ideia de Jesus voltando como sumo sacerdote e proclamando ao seu povo que esse povo estará completamente liberto de toda a ação do pecado em suas vidas. Isso será tão grandioso, tão maravilhoso, que nós nem conseguimos mensurar, né? Quando Jesus voltar, todo olho verá, toda língua verá e confessará, até o pecador confessará, o ateu convicto terá que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Nós confessaremos em alegria, eles confessarão em desespero, alguns estarão em lágrimas de alegria, outros estarão em lágrimas de pavor, mas o importante é que em Cristo, aqueles que estiverem, estarão libertos para sempre. E a Bíblia nos diz como é que a gente deve aguardar esse grandioso dia. Como é que nós devemos aguardar esse grandioso dia? Que expectativa você cria para esse grandioso dia, esse dia do encontro com Jesus? Jesus contou algumas parábolas, né, sobre algumas pessoas que acabavam vivendo uma vida desleixada e esqueciam que em breve o dono da casa estaria voltando. Eu lembro muito quando minha mãe saía para trabalhar, deixava tarefa para mim e para minha irmã, e aí a gente passava o dia sem fazer nada. Quando faltava mais ou menos meia hora para minha mãe chegar, a gente tentava resolver tudo imediatamente antes dela chegar, porque senão a bronca ia ser enorme. Então sempre a gente fazia isso, meia hora faltando para a minha mãe chegar. A mamãe vai chegar, falta meia hora, a gente começava a tentar arrumar tudo. Essa é uma forma desesperada de se viver. Não é isso que Cristo quer. Ele quer que a gente viva nessa expectativa constante do seu encontro, porque ou ele virá ou nós iremos até ele. Então o que fazer nesse meio tempo, né? Antes dele vir ou da gente ir até ele? Eu vou pedir para a irmã colocar ali para a gente 1 João capítulo 3, dos versos 1 ao 3, que é o que a gente deve fazer antes dele voltar. Amém? 1 João capítulo 3, do verso 1 ao 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você fica feliz com isso? Amém? O que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Olha que coisa maravilhosa. Agora você já é filho de Deus se você crê em Jesus, mas ainda não se manifestou o que vai ser de você. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nós vamos nos identificar com Jesus. Sabe, o Davi não vai ter medo de Jesus, eu espero, né, Davi? O Davi não vai ter medo de Jesus, ele vai se identificar: é o meu Senhor, entendeu? É o meu Jesus, ele vai se identificar. Por quê? Porque ele é um filho de Deus. Aí o verso 3 vai dizer então: todo aquele que nele
tem essa esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que tem essa esperança de se encontrar e se identificar com Jesus, procura nessa vida, cada dia mais, parecer-se com Jesus. A dona de casa, parecida com Jesus. O marido, parecido com Jesus. O adolescente, parecido com Jesus. Todos se parecendo com Jesus, para que quando ele se manifestar, você diga, é o meu Senhor, é o meu Jesus. Por que eu sei? Porque eu pareço com ele. Não estou falando de fisicamente, né? Vocês estão entendendo? Mas em santidade. Você sentirá a santidade do Senhor. Sabe quando você vê um crente, muito crente, que você fica perto dele e ele faz um bem tão grande? É porque tem tanto de Jesus nele, né, que a gente sente tão bem ao lado dele. É mais ou menos isso que a gente vai sentir em plenitude quando o Senhor Jesus voltar. Bendito seja o Senhor que nos resgatou. Amém? Vamos orar?